Olá, meu nome é Leandro Silvestrini, sou diretor executivo da Zume DTVM e tenho a honra de receber hoje aqui o João Peixoto, da Ouro Preto Investimentos, que tem mais de 25 anos de experiência nesse mercado. Obrigado pela participação, João. Queria perguntar para você como que tudo começou, essa questão do investimento em FDIC, como que surgiu? Sendo que você é um dos precursores aí desse mercado, né? Leandro, bem, em primeiro lugar eu agradeço aí o convite e a oportunidade. Então vou te contar a história. Esse mercado de FDIC ele é novo, quer dizer, não tão novo, já tem 20 anos, né, que foi criado o FDIC. Em 2001, em 2002 que surgiram os primeiros FDICs. Em 2002, 3 FDICs, em 2003, 11 FDICs e tal. E esse mercado mal começou, agora que ele vai realmente... que eu acho que vai decolar. E eu vou explicar as razões, né, durante a conversa aqui, eu te explico por quais motivos eu acredito que isso vai ocorrer agora e por que não aconteceu antes. Bem, minha formação é Direito, né, eu fiz USP, eu fiz São Francisco, né, que é Direito, mas eu estudei um pouco de História, fiz Economia, fiz vários cursos, mas eu costumo brincar que eu só me deformei em Direito. Né? E advogava, trabalhei em grandes escritórios de advocacia, passei por multinacionais, por estatais, aí eu montei meu escritório. Em determinado momento eu estava advogando para muitos investidores do mercado de capitais, numa época em que o mercado de capitais era muito restrito, né? Quando você falava em mercado de capitais, a gente estava falando apenas de alguns... não existia tesouro direto, né? Você não podia comprar diretamente, você tinha que... Era muito caro para alguém, uma pessoa física ou pessoa jurídica, acessar títulos públicos, né? Tinha que ter uma conta na Selic. Então, praticamente, você não tinha essa possibilidade, não tinha ativos de crédito privado. Ativos de crédito, quando você falava crédito privado, nós estávamos falando só de debêntures. Pouquíssimas empresas emitiam debêntures, só tinha 200 empresas que emitiam debêntures, todas eram grandes empresas, ou seja, era muito burocrático, muito difícil fazer uma oferta pública de debêntures. E você tinha poucas empresas de capital aberto, como ainda hoje há poucas empresas de capital aberto, né? Então, o que era o mercado de capitais naquela época? Essas empresas com ações listadas na Bolsa de Valores, títulos de emissão de bancos, que praticamente era só CDB e RDB, né? E financeiras emitiam letra de câmbio. Então, assim, era um mercado muito restrito, né? Eram títulos de emissão de financeiras e não havia fundo imobiliário, não havia CRI, não havia LCI, não havia LCA, não havia CRA, né? E hoje já tem até uma lei que prevê que você vai emitir também CRE, né? Certificado de recebível educacional e certificado de recebível comerciais. Tem um projeto de lei, né, que está em tramitação no Congresso. Aí, a partir do ano 2000, 2001, teve uma revolução nesse mercado de capitais. E eu, como advogado, advogando para investidores, advogando para corretoras, para distribuidoras de valores, eu vi esse mercado surgindo. O que era esse mercado? O CRI tinha previsão de criação dele antes de 2000, mas só começaram a ser emitidos em 2005, porque tinha um problema tributário, né, que impedia a emissão de CRI, né, que era o PIS, COFINS. Se o PIS e COFINS incidia sobre a receita total ou só sobre a diferença, sobre a receita líquida, né? Então o CRI, na verdade, só começou a ser emitido em 2005. Em 2003 a CVM permitiu a criação de FIP. Então até então era impossível não havia o Private Equity, né? Você não conseguia comprar, por intermédio do mercado de capitais, você não tinha acesso a companhias fechadas. O FIP permitiu isso, né? O FDIC permitiu que você, em 2001, que você ampliasse assim, absurdamente o leque de papéis de dívida privada, pública e tal, porque o FDIC pode comprar qualquer espécie de crédito, né? O fundo imobiliário também tinha uma série de problemas que ele não decolava. Começou a decolar também mais ou menos nessa época aí, né? 2000 e pouco, 2005, 2006. Então, 2005, 2004, teve uma grande transformação, né? O FDIC começou a aparecer, o CRI, o CRA, né, que era a securitização de créditos, né, que é um negócio que já existe nos Estados Unidos há décadas e décadas.
né? O primeiro papel de securitização de créditos nos Estados Unidos chama MBS, né? Que é Mortgage Backed Securities, que é você... É o setor imobiliário, né? O setor imobiliário, que é o CRI, quase o CRI americano, né? O CRI brasileiro, você tem o colateral. Então, assim, eu advogava para essas operações de mercado de capitais. Aí comecei a advogar para corretora de valores, para bancos, cheguei a me associar a um banco médio, cujo propósito era prestar serviço para o mercado financeiro, né? Era um banco que tinha sido criado, inspirado no Banco de Nova York, Mellon, né, que era o maior custodiante do mundo, para prestar serviços de custódia, administração, agente fiduciário de operações, representação de investidor estrangeiro, ou seja, um prestador de serviço, né? Não era um banco que dava crédito. Mas como acabou que a gente não avançou muito essa associação com o banco, foi aí que eu pensei em criar uma gestora, né? Porque como a gente tinha esse... ou seja, a gente já tinha esse domínio das ferramentas novas que estavam surgindo, né? CRI, CRA, FIP, Fundo Imobiliário, FDIC, principalmente FDIC, né? Eu pensei em criar essa gestora junto com o meu sócio, que que ele tinha feito física na USP, formado em economia, trabalhava no fundo de pensão Economus, trabalhou no fundo de pensão, trabalhou em corretora de valores, e a gente resolveu fazer essa gestora visando esse mercado de FDIC, né? Que é um mercado que ainda é um mercado que está ali na adolescência. Eu ia falar, está engatinhando, né? Mas já passou um pouquinho. Já passou, já é adolescente. É adolescente. E o que é esse mercado? Esse mercado, o que está acontecendo? Então, para falar do Ouro Preto, aí fizemos Ouro Preto em 2010. Sim. Em 2010 a gente fundou Ouro Preto, mas só tivemos autorização de funcionamento em 2011, porque você tem toda aquela burocracia, né, de ser aprovado, registrado na CVM, na Ambima, né? E aí começamos nosso primeiro fundo em meados de 2011, e não foi um FDIC, tá? E só para falar um pouco, situar um pouco a Ouro Preto deve ter mais ou menos deve ter uns 7,5 bi, 8 bi sobre gestão e distribuídos em cerca de 105 fundos, né? A gente tem praticamente fundos de todas as classes Ambima, mas com ênfase mais fundos FDICs ali. E logo a gente começou a fazer FDICs, porque eu já era conhecido no mercado como, né, estruturador de fundos, né? Eu já conhecia todos esses prestadores de serviços para fundos de investimento, né, que são os administradores, custodiantes, auditores, agências de rating. Então, a gente começou a fazer os primeiros FDICs, tá? E hoje a gente tem ali 80 FDICs, né, mais ou menos uns 4,5 bi, 5 bi só em FDICs, né? O resto está em fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundo de ações, fundos imobiliários, fundo de investimento em participações. Dos fundos, dos FDICs que você tem lá dentro, qual é o tipo que mais se destaca, que você tem mais lá dentro? O que acontece? O mercado de crédito está indo em direção ao mercado de capitais, né? Ele está ali se misturando, está indo no mercado de capitais, que é uma coisa que nos Estados Unidos, como eu falei, nos Estados Unidos já existe há muito tempo, porque quase todos os créditos privados nos Estados Unidos são securitizados, né? Você dá o crédito e depois gera um valor mobiliário e oferta ao mercado. E a gente tem mais, ali na Ouro Preto, tem mais o muito cedente, muito sacado, mas acontece que a gente tem praticamente tudo que você imaginar de crédito. A gente tem crédito estudantil, né? Tem crédito, tem financiamento de veículos, tem precatórios, tem legal claim, tem imobiliário, você tem, assim, qual que o que está mudando no mercado, no mercado de crédito, no mercado mercado de capitais, o que acontece? O crédito está se tornando um crédito nichado,
um crédito especializado, né? Se você for pegar dinheiro do banco, quando a gente imagina crédito no Brasil, você imagina uma instituição financeira, um banco como uma financeira, né? Uma financeira enxerga todos os clientes mais ou menos do mesmo jeito, né? Se você chegar lá e pegar um crédito específico para uma coisa, né, ela não vai enxergar a especificidade ali, aquele detalhe, por que você está fazendo aquilo, que as garantias são diferentes. Ela vai enxergar, o banco vai enxergar uma coisa, né, linear. Né? Linear. Né? E o mercado, por exemplo, a gente tem FDICs lá, para quem estiver me ouvindo possa entender melhor, a gente tem um FDIC que é especializado em comprar créditos para quem quer fazer pós-graduação, né? Então, o FDIC, né, não pode emprestar, né? Emprestar recursos é uma prerrogativa, um direito apenas de instituições financeiras, né, autorizadas pelo Banco Central. O FDIC ele adquire créditos, mas acontece que você gerar um crédito e depois ceder para um fundo é uma coisa bem fácil, né? Você precisa só... E legal, né? Legal, fácil e legal. Você tem a financeira que vai... Exatamente. Né? E essa é a ligação entre o mercado de crédito e o mercado de capitais. Você vai ter lá sempre na ponta uma financeira, um pequeno banco, né, que é uma SCD, Sociedade de Crédito Direto, né, que é uma das mudanças que ocorreram recentemente. O Banco Central permitiu que você criasse uma espécie de um mini banco, né, que só pode trabalhar com recursos próprios, mas que pode ceder os créditos para uma securitizadora ou para um fundo de investimento em direitos creditórios. E essa é a sinergia, é o vínculo entre o mercado de crédito e o mercado de capitais. Né? Esse estímulo que o Banco Central está dando para a sociedade de crédito direto, né, que a gente chama de fintechs, ali, porque na verdade a gente chama de fintechs todo mundo que está ali nesse ecossistema de mexer com dinheiro, né? Meio de pagamento, crédito, né? Fintech é um nome genérico para startups que estão atuando nesse mercado, no mercado financeiro e no mercado de capitais. Eu queria aproveitar o gancho, você está falando de fintech, falando de tecnologia, o quanto a evolução tecnológica ajudou o mercado de FDIC. Porque a gente vê a questão de registro de notas, né, sem dúvida. Né, tudo isso aí só aconteceu por causa dessa revolução tecnológica. Né? Esse é um dos pontos. Né? Se a gente tivesse que elencar tudo que está acontecendo no mercado de crédito, no mercado de capitais, a gente vai falar do Open Bank, né, que é o Open Finance, que hoje você considera que o dono das informações sobre o crédito não é mais o banco, né, a instituição financeira, e sim o cliente. Então o cliente ele pode pegar aquelas informações e transferir para qualquer outra instituição financeira. Esse é basicamente o Open Bank, né? Quer dizer, eu posso, se eu tiver uma conta no Bradesco, eu posso mandar todo o meu histórico da minha conta, todo o meu cadastro no banco para o Itaú, por exemplo. Né? Porque eu sou o proprietário, eu sou o dono. É mais ou menos em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que empodera o dono dos dados pessoais, e ele é quem autoriza quem pode ter esses dados, para quem ele vai transmitir esses dados, e tem essa possibilidade de você transferir os dados de um para outro. Né? Isso é uma coisa que vai revolucionar o mercado, que já começou há um certo tempo. A outra questão é a securitização. A gente não tinha mecanismo de securitização, FDIC e as companhias securitizadoras, que é a Companhia Securitizadora Imobiliária e Agrícola. Né? Outra questão são essas fintechs, né? E as fintechs estão totalmente ligadas à questão tecnológica. Sem essa questão tecnológica das fintechs, teria muito mais dificuldade. Não que o mercado não ia seguir nessa direção, iria seguir. Mas isso facilita muito, né? Porque basta ver que até hoje, quando você vai abrir uma conta, você pegar os bancos tradicionais, a dificuldade que você tem que assinar. Até hoje os bancos eles evoluíram um pouco em relação a essa questão do onboarding ali do cliente, né? O cliente chega ali na agência, ele vai receber
um papel impresso, tem que assinar, ainda tem bancos, tem coisas que os caras ainda pedem até hoje, o reconhecimento de firma, né? Já na internet, na internet em 2 minutos você, né, nos bancos novos que entraram, C6, Nubank, Banco Neon, né, você já em 2 minutos você abre a conta, né? É claro que grande parte dessa dificuldade de abrir conta nos bancos antigos também estava ligado à questão de prevenção à lavagem de dinheiro, coisa desse tipo. Mas isso tudo você consegue do mesmo jeito, quer dizer, você consegue abrir a conta em 2 minutos e ao mesmo tempo... Ter segurança, né? Ter diligência, né? Ter diligência e segurança. Exatamente. Porque basta saber o que a pessoa está movimentando, basta você ter certos gatilhos ali, né? Saber pegar o histórico rapidamente, tudo isso só é possível com tecnologia. Essa rapidez em descobrir quem é o cliente, né? Em levantar o PLD do cliente, buscando informações a respeito do cliente, tudo isso demanda essa tecnologia nova. E isso faz com que... E acabou se estendendo também para o ambiente de FDIC, né? E aí, exatamente. A questão de CCB, digital agora... Muito mais rapidamente você vai conseguir dar o crédito e ceder esse crédito para o FDIC, tudo com assinatura digital, né? Coisa que também era... Quer dizer, a era do papel praticamente está acabando, né? Então você vai ter tudo assinatura digital, eletrônica, né? E a integração entre os sistemas, né? Então, né, tem a integração entre a gestora, a administradora, custodiante, o cedente, consultor de crédito. Exatamente. Tudo integrado, isso facilita bastante, né? Hoje tem crédito que é liquidado em 5 minutos, inclusive já com a liquidação financeira inclusa. Né? De repente veio uma velocidade que o pessoal que vinha de factory, por exemplo, né, que acabou virando consultoria, era a velocidade que eles precisavam para fazer rodar a operação, né? Isso facilitou bastante, né? Perfeito. E isso então assim, há uma série de mudanças no mercado de crédito, né? E uma série de mudanças no mercado de capitais que aproximaram muito esses dois mercados. Eu acredito que o mercado é um processo de desbancarização, né? A figura do banco ali, ela entra da financeira, mas muito mais só para formalizar a operação, né? Exatamente. Por uma exigência legal, né? Por uma exigência legal. Quem sabe no futuro até isso mude. Né? Eu queria perguntar um assunto que está na moda agora, FIAGRO, né? A gente sabe que o FIAGRO foi aprovado rapidamente, a própria CVM colocou ali o âmbito de fundo imobiliário para FIAGRO que tem imóveis, FDIC para FIAGRO que tenha créditos e FIAGRO que tenha empresas, né? Fala um pouquinho sobre o FIAGRO na questão do FDIC aí, como que você vê? Eu acho que o FIAGRO vai bombar, vai ter um número grande de FIAGRO, né? Primeiro porque o agronegócio no Brasil representa 25% do PIB, né? Então é um mercado forte, representativo ali e é um mercado que, embora você haja aí fazendas aí com milhares e milhares de hectares, né? Que é um negócio impressionante, 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? Ainda assim isso é um mercado pulverizado, né? Não é como um mercado de mineração que é a Vale do Rio Doce e a Vale do Rio Doce, né? Então você tem milhares aí milhões de agricultores talvez, né? E isso é muito bom, né? Porque você tem um mercado pulverizado, isso é bom para o crédito, isso é bom para a economia, na minha opinião. E o agronegócio é um negócio muito bem sucedido. O que o FIAGRO traz de novo aí? E por que a CVM fez essa... Para a CVM não ter que criar toda uma legislação, toda uma instrução relacionada ao FIAGRO, ela fez uma coisa ali muito inteligente, que ela viu o seguinte, cara, o FIAGRO que vai fazer operações ali típicas de fundo imobiliário é o FIAGRO fundo imobiliário. O FIAGRO que for fazer operações de crédito, né, comprar e receber, é o FIAGRO FDIC, né? O que o FIAGRO traz de novo, na verdade, o que traz é a isenção fiscal. Sim. Que é uma coisa muito atraente para o investidor, né? O brasileiro é um povo traumatizado com impostos, porque você tem uma carga tributária das piores do mundo, uma das mais altas do mundo, né? Certamente a mais alta entre os países emergentes, entre os países pobres, né? E
pior até do que essa carga tributária altíssima, você tem uma confusão tributária, que é um negócio gigante, que é uma quantidade absurda de impostos, de alíquotas, de normas, né, que são editadas aí diariamente aqui, dezenas de normas tributárias, que torna aquilo um negócio muito confuso e, portanto, o povo é totalmente traumatizado. Então, quando você apresenta para a população, isso aqui é um instrumento, é um investimento que não é imposto, tem isenção de impostos, né? Todo mundo adora, né? O cara adora, né? Ele nem faz conta para saber se ele está ganhando mais pagando imposto, né? Às vezes ele está ganhando mais pagando imposto, né? do que investir num papel isento, né? Só que isso é um negócio muito atraente. E o que o FIAGRO traz é isso, né? Então ele vai trazer essa isenção aí, né, de impostos, desde que observado certas regras ali iguais a do fundo imobiliário, né? A quantidade listada em bolsa, a quantidade mínima ali de investidores, né? Então tem tudo para ter o mesmo sucesso que o fundo imobiliário, que cresceu absurdamente. Aliás, muito mais até do que o fundo imobiliário, exatamente por causa dessa relevância do setor agrário, do setor, né? Do agronegócio. E o FIDIC principalmente, né? Então, o FIAGRO, o FIDIC, então, eu acho que vai crescer muito. O FIDIC vai crescer muito porque a gente está no começo desse processo de securitização de crédito no Brasil. É isso que você no começo falou que ia falar. Eu queria te perguntar sobre isso. O que você vê? Qual a perspectiva aí para o FIDIC? Eu vejo o seguinte, você tem 1.400 FIDICs hoje, quase, 1.400 FIDICs. Os FIDICs têm 260 bilhões, né? Mas o mercado se você pegar o mercado de crédito bancário, é 4,5 trilhões, ou seja, carteira, né, de crédito que está nos bancos. Tá? Um grande percentual dessa carteira vai para os FIDICs, com certeza. Né? Que é mais ou menos o que está acontecendo com as plataformas de investimento. Né? Ou seja, uma grande parte dos recursos que eram investidos, mesmo que fossem investidos no mercado de capitais, mas via os grandes bancos, está indo parar nas plataformas de investimento. Né? XP, Modal, Guide, Orama, Simpol, né? Todas essas plataformas que eu acho que ainda vão surgir várias, porque o número de corretoras de DTVM estão sendo criadas para criar plataformas de investimento vão ser um número muito grande. E assim como está acontecendo, nesse ponto, né, em relação ao passivo, né, em relação à captação de recursos, vai acontecer em relação ao crédito, né, que o crédito também vai migrar dos bancos, dos grandes bancos, para o mercado de capitais via FIDIC, via CRI, via CRA, via CRE quando sair, CRC quando surgir. Inclusive, desculpa te cortar, tinha uma versão até, né, recente, assim, de bancos que não queriam colocar FIDIC, tinham medo de competição interna do crédito bancário e tal. E isso daí acho que abriu também espaço, né, para as consultorias, para... O que você acha? Não sei se houve isso, não. Acho que não. Eu acho até que os bancos, eu esperava até uma resistência maior às mudanças, né? Porque nós estamos falando, na verdade, de 5 bancos, né? Uhum. Nós estamos falando do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. Esses bancos têm 85% do mercado, ou mais, né? Do mercado de crédito e tal. Aí se você pegar BNDES também, né? Claro, BNDES tem pegando BNDES aí mais Safra e BTG, 90 e tantos % do mercado talvez. Sobra muito pouco para os outros bancos, tem um número muito pequeno de bancos no Brasil, 100 e poucos aí, 140, sei lá. Mas muitos são quase prestadores de serviços, são bancos assim voltados para, por exemplo, tem bancos de montadoras, bancos de grandes grupos econômicos, estão ali mais como se fosse um braço financeiro daquele grupo econômico, né? Então você tirando mesmo, quem está no jogo mesmo do crédito são esses grandões aí, né? Que eu acabei de citar, né? Primeiro escalão esses 5, depois Safra, BTG ali. E eu acho até que eles poderiam esses grandes ali poderiam ter resistido mais a essas mudanças. Acho que não teve tanto essa coisa. Eu acho que eles
não estão, por exemplo, eles não estão resistindo aí, ou se teve uma resistência, eu desconheço, né? Quem deve saber bem a respeito disso é o Banco Central, né? Porque quem comanda muito parte dessas mudanças aí é a CVM e o Banco Central, né? Então a CVM e o Banco Central deveria saber mais do que ninguém se teve alguma pressão, alguma coisa para não ter para que não houvesse essas mudanças. Eu não vi, entendeu? Mesmo esses bancos do Bradesco, Santander, desde o começo eles foram administradores, custodiantes de FDICs, né? É que para eles não vale a pena fazer um FDIC pequeno, né? Não faz sentido. Então, não faz sentido do ponto de vista econômico, não faz sentido do ponto de vista de risco, de nada. Então, isso abre também imensas oportunidades para empresas como a Azumi. Exatamente. Né? Que entram no mercado, para um mercado que vai ser um mercado pulverizado, né? Que está deixando de ser um mercado concentrado, que é uma desconcentração bancária, né? Mas não uma desconcentração com o surgimento das SCDs, dos FDICs, né? E aí abre espaço para DTVMs corretoras que entram no mercado com o propósito de oferecer esse serviço, que é o que a gente tinha iniciado lá atrás, logo no começo, né? Mas como todo pioneiro, você acaba sofrendo as dificuldades do início do negócio, né? Vocês estão entrando numa fase boa aí, uma fase que o mercado já está meio consolidado, né? Exatamente, né? As bases já foram construídas por você, por exemplo. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente sofreu muito lá atrás, porque lá atrás você não tinha sistemas, você não... Para você ter uma ideia, no começo só podia ser custodiante os grandes bancos, né? E só os grandes bancos podiam investir no sistema, os sistemas eram caros, né? Então a gente... Não que não continue sendo, viu? Eu vou te falar que tem alguns ainda que continuam. Mas hoje... Mas está bem menor do que antes. Bem menor e tal. Então, assim, a gente teve dificuldades lá atrás, porque para você mudar um sistema de um grande banco é um parto, né? Um negócio absurdo. Essa é uma grande dificuldade que os bancos têm, né? Como é que eles vão se modernizar se o custo e o risco do investimento é monstruoso, né? Para você mudar todo o sistema que o banco já tem e tal, né? Então, só deles pensarem, vou parar um dia aqui para mudar, o quanto de prejuízo que pode causar, né? Então eu me lembro lá atrás que a gente com a corretora, né? A gente buscando um custodiante, só podia ser custodiante banco, né? Hoje a corretora, a DTVM, hoje já não tem mais diferença entre corretora e DTVM, né? Porque corretora antigamente era quem fazia parte da bolsa, praticamente já não há mais diferença. E a corretora e a DTVM praticamente viraram bancos, assim, no sentido de que agora já foram autorizados há 2, 3 meses também aí até ter conta bancária normal, né? Ter conta digital como o SCD tem. Que antes era só uma conta para o investidor, né? Que você só podia receber dinheiro do investidor e voltar o dinheiro para o investidor. Hoje você tem uma conta digital, igual uma SCD, que te dá a liberdade de movimentar essa conta, que é praticamente uma conta corrente. Mas lá atrás a gente fez uma parceria com o Banco Boston, né? Que depois foi comprado pelo Itaú, e demorou um ano e meio ali para implantar a custódia. Aí depois nós fizemos uma parceria com o Banco Real também para ser o custodiante. Também demorou um ano e meio, porque você tinha a coisa mais crítica dentro do banco era a área de tecnologia, né? Que era a questão mais, quer dizer, não pode falhar um minuto, né? E isso foi bem difícil. Você tem mais ou menos uma ideia quantas liquidações vocês fazem por dia com os fundos de vocês ali? 4.500 compras de carteiras de crédito, mais de 100 milhões por dia, para os FDICs. É um volume expressivo, né? Mais de 100 milhões por dia, comprando 4.500 carteiras. E se você considerar que cada carteira de crédito você tem dezenas de sacados ali, então nós estamos falando de uma quantidade gigante de sacados, né? Quando eu falo 4.500 carteiras, 4.000 carteiras, eu estou falando de 4.000 cedentes de carteiras. Que a cedente de carteira pode ser um banco, pode ser uma financeira, pode ser uma indústria cedendo uma duplicata, né? Pode ser uma SCD,
E sem sistema, isso aí seria completamente inviável, né? Então, é isso que a gente aborda sempre. Completamente inviável. Né? Aborda sempre, que é a integração e o jogo tem que, né? Tem que estar a gestora, tem que estar o custodiante, tem que estar a consultoria, tudo interligado nisso daí para trazer diligência Perfeito, e segurança, porque essas operações, elas vêm com lastros, né? Tem que ser checados os lastros e tal. Eu, já aproveitando o gancho, qual o diferencial aí da Ouro Preto nesse segmento? Bem, fora a experiência que né, a gente já está com mais do que comprovado. O diferencial é a experiência, né? A gente conhece muito do assunto FDIC, né? Fundos estruturados em geral, especialmente de FDIC. E, então, assim, a gente consegue fazer muito rapidamente, estruturar um fundo com muita rapidez. Né? No passado você demorava 6 meses, 1 ano para fazer FDIC. Hoje a gente acha que daqui a gente vai conseguir fazer em 1 semana. Quer fazer um FDIC, a gente vai fazer, entendeu? Já bota para rodar. E vocês ajudam toda a parte de estruturação? Toda a parte, né? Ajudamos toda a parte de estruturação e tal. Até por causa da minha formação, quer dizer, eu comecei fazendo... Por que esses fundos chamam fundos estruturados? É porque dá um trabalho. Né? Porque os fundos clássicos ali, que é o fundo de ações, o fundo de renda fixa, o fundo multimercado, eram fundos que todas as corretoras, DTVMs, bancos já tinham ali o contrato, o regulamento padrão, já tinham ali um prospecto padronizado. Só que, como o FDIC, cada operação é uma operação diferente, tem uma personalidade, né? Você tem uma personalidade, não dá para você fazer essa padronização. Porque cada FDIC tem uma política de investimento, às vezes, muito diferente, que acaba obrigando você ter uma estrutura do fundo diferente, você ter uma série de mudanças ali e envolve muito mais documentos. Então, como ele dá muito mais trabalho, você falava que era fundo estruturado, né? Todo FDIC tem que ter relatório de rating, que isso foi uma exigência da CVM desde o início, e que vai mudar agora e vai facilitar. Mas aí você tinha que ter um regulamento que era um regulamento, é claro, muito mais complexo do que um regulamento de um fundo de ações, de um fundo multimercado, né? Mas nunca uma operação de FDIC é igual a outra operação de FDIC, assim como o fundo imobiliário, né? Sim. Como o FIP também. Tem os critérios de elegibilidade também. Os critérios de elegibilidade mudam completamente. Então o contrato de cessão tem que mudar, o termo de cessão, toda a documentação que dá lastro à operação muda completamente, né? Então, por isso que... Então, a gente tem muita experiência com isso. A gente também viu tudo o que aconteceu também. Tem uns lados bons e um lado ruim também, né, na indústria, né? Que foram... também aconteceram problemas, erros, fraudes, como acontece em qualquer outro negócio. Então, a gente tem bastante experiência. Acho que o grande diferencial é esse, né? E que atuam, assim, da forma como a gente atua. A gente tem umas 5 gestoras, assim, no mercado ali, né, que atuam mais ou menos assim que tem esse propósito de ter vários FDICs, né, de atuar com vários FDICs, com consultores, ou a gestora fazendo tudo, ou com consultores de crédito ali, né. Mas também assim, o número de gestoras de FDICs vai crescer muito, já está crescendo muito, né, que é também uma grande mudança também, quer dizer, o mercado de crédito está indo para o mercado de capitais porque o que é a instituição financeira, o que é a definição de instituição financeira? Quando você fala em instituição financeira, todo mundo pensa num banco e pensa assim, o que define a instituição financeira é o cara que empresta capital, né? Não é isso. O que define a instituição financeira é você pegar dinheiro dos outros, né? E aí é o seguinte, só que se você pega dentro de uma estrutura de banco, uma estrutura financeira, ou seja, se você administra recursos de terceiros, a definição você vai pegar na própria legislação que criou o Sistema Financeiro Nacional, você vai ver que ela define como quem capta recursos de terceiros, né? Porque todo banco trabalha alavancado, como FDIC, como fundo, né? Ele trabalha com recursos de terceiros. O que está acontecendo? Antigamente, né, há 30 anos, só quem podia captar recursos de terceiros e operar esses recursos de terceiros, fazer a gestão desses recursos de terceiros, eram os bancos. Hoje, cada vez mais, são as gestoras. O que é uma gestora? É uma empresa que presta um serviço de administração de recursos de terceiros, faz a gestão de recursos de terceiros.
Cada gestora, ela é um mini banco, uma gestora pequena, está fazendo a gestão dos recursos. E com os instrumentos, cada vez ampliando os instrumentos, os ativos que ela pode fazer, cada vez mais ela se assemelha a um banco. E aí quando você cria a SCD, né, então com todas aquelas vantagens tecnológicas, né, porque a SCD é o banco que é virtual. É o mini banco virtual. Você, com R$1 milhão você pode montar uma sociedade de crédito direto. Então, a começar por isso, né? Hoje você teria que ter um capital muito maior para poder montar um banco, né? E ser aprovado pelo Banco Central. Então, uma SCD com um capital mínimo. Só que a SCD ela não pode ter agência. Ela tem que trabalhar só na internet. Mas o fato é que ninguém mais abre agência praticamente, né? A maior parte com exceção. Tiveram alguns bancos que já falaram, né? Que... Só o Santander, eu acho que tem investido um pouco em agências e as cooperativas de crédito. Mas Itaú, Bradesco só tem fechado agências, só tem fechado agências. Itaú, eu acho que Bradesco, Safra, e tem aqueles bancos que nunca tiveram muitas agências, né? Você vai pegar o BTG, que está crescendo muito, e nunca... Então está crescendo já no virtual, né? Você pega o C6, crescendo no virtual. Qual que é a agência? Tem uma agência. No banco tem uma agência. É a era dos bancos digitais. A era dos bancos digitais, né? Porque a agência é um negócio caro. A agência é um negócio caro, a agência é um negócio absurdamente caro, que encarece a operação. Imagina, você tem que ter... Aí você tem que ter o papel moeda ali, você tem que ter o cofre, tem que ter o segurança... Tem que ter o funcionário ali, o negócio é absurdamente caro. E não faz mais sentido nessa época, por exemplo. Eu muito não mais vou, fácil você ter uma SCD, né? Ninguém mais vai. Quanto tempo você não vai numa agência bancária? Nossa, muito tempo. Eu acho que uns 10 anos que eu não piso na agência, né? Assim, eu vou ali, de vez em quando vou assinar um documento, alguma coisa, assim, que a gerente pede às vezes, né? Que poderia ser assinatura digital. Digital, já facilitaria, porque né? O banco ele ainda não se modernizou nesse aspecto. Né? Então, assim, tudo isso está levando o mercado de crédito para o mercado de capitais. Sim. Né? Para o mercado de capitais. Que bom. Né? Bom, queria agradecer a sua participação aqui, João. Foi uma aula aqui que nós tivemos hoje. Eu que agradeço. Fica à vontade para voltar. Vou te convidar mais vezes, com certeza. E espero que a nossa parceria aí seja longa e duradoura, tá bom? Pessoal, agradeço aí a participação de todos e aguardem os próximos vídeos. Obrigado.